Fala, meu povo doce, como que vocês estão? Hoje eu trouxe uma receita de torta de maçã super gostosa, úmida, deliciosa e eu vou te mostrar o passo a passo dessa receita. Aqui nós vamos começar colocando a farinha de trigo dentro de um bowl, 350 gramas. Depois nós vamos adicionar o açúcar, 60 gramas de açúcar. E aqui eu tô utilizando o açúcar refinado mesmo, tá? Vou colocar também um ovo. Então, deixa eu quebrar ele aqui fora antes. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Quebrar ele. Aí, aqui, o que eu gosto de fazer? Sempre dar uma leve batidinha nesse ovo. Para depois adicionar na massa. Daí ele já entra tudo misturadinho, sabe? Eu acho que ele agrega melhor. Misturadinho esse ovo. O que a gente vai fazer? Eu gosto de fazer um buraquinho aqui, ó, no centro. E a gente vem colocando ele aqui dentro, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou dar uma misturada nesse ovo, junto com o restante dos ingredientes. Gosto sempre de fazer assim, para o ovo se dissolver por completo aqui, tá? Depois que deu essa misturada, a gente já pode colocar a manteiga. A manteiga eu tô utilizando 175 gramas, tá? Essa manteiga aqui, ela tem um toquezinho aí de sal. Se você quiser, você pode fazer com a tradicional sem sal também, tá? Nas minhas preparações, eu sempre gosto de colocar manteiga com sal. Eu acho que realça o sabor, fica mais gostoso. Lembrando que essa manteiga, gente, ó, temperatura ambiente, ó, você amassa ela, ó, com o dedo com facilidade. Daí aqui a gente vai vir, ó, com as mãos mesmo, misturando essa manteiga aqui junto com essa farinha de trigo, tá? Então aqui você vai misturar até essa manteiga agregar super bem aqui junto com esse restante dos ingredientes, tá? Vai mexendo, vai mexendo. Aqui ela já tá querendo se tornar uma farofinha, que a manteiga já tá começando a incorporar aqui. Você vai mexendo até ela ficar uma massa bem compacta, toda uniforme, e eu vou mostrar aqui o ponto certinho para vocês. Massa da torta pronta, e é nessa consistência que a gente precisa para fazer. Ó, tem que ficar assim, ó, desse jeitinho, ó, não tá grudando na minha mão, tá perfeito o ponto. E aqui a gente vai reservar, colocar em um saquinho. Eu gosto de usar esses saquinhos aqui, mas se você tiver o plástico filme também dá certo, tá? E o porquê que a gente faz isso? Para nossa massa não ressecar, tá? Vou colocar aqui no plastiquinho e deixar descansando. Como a temperatura aqui está amena, eu vou deixar em temperatura ambiente. Se a sua região for uma região muito quente, eu aconselho a colocar dentro da geladeira para descansar, tá bom? 30 minutinhos. Enquanto isso, a gente já vai preparar a nossa maçã. Para o recheio da nossa torta, nós vamos precisar de maçã. Aqui eu separei 7 unidades ou 1,1 kg, tá? Você pode utilizar a maçã gala, você pode utilizar a maçã Fuji. Então, assim, independente de qual maçã você utilizar, vai ficar bom, tá? Aqui a gente vai começar descascando a maçã. Então, eu já vou descascar ela bem rapidinho aqui e mostrar como que eu corto ela. Maçã descascada, já vou cortar ela aqui no meio. Vou retirar essa partezinha aqui também, ó, que tem a sementinha, o cabinho aqui dela. Que a gente vai fazendo com calma, né? Utilizando uma faca grande, então vamos fazer com calma. Aí. E outra coisa, gente, se vocês quiserem fazer também a torta de vocês com a maçã com casca, também dá certo, tá?
Eu prefiro fazer sem, mas aí é do gosto de cada um. E aqui a gente vai pegar a maçã e vai começar a cortar ela. Eu sempre gosto de cortar ela assim, ó, uma meia lua. Não precisa cortar nem muito grosso, nem muito fino. Essa espessura aqui, ó, é perfeita para nossa torta. Então, aqui a gente vai cortando, ó, uma por uma. Uma torta bem fácil, rápida de se preparar e gostosa, né? Então, já vou reservar e agora eu vou fazer com o restante das maçãs o mesmo processo. Maçã cortada. Agora nós vamos colocar açúcar para deixar ela mais docinha. Aqui eu separei 100 gramas de açúcar mascavo. Mas se você quiser, pode também colocar o açúcar refinado, que também dá certo. Então, vou adicionar aqui na nossa maçã. Mas esse açúcar mascavo traz uma cor e um aroma maravilhoso. Vou colocar também a canela. Canela também é opcional, tá? Eu gosto bastante de canela e maçã com canela, não sei, é uma combinação ali perfeita e super vai bem. Então, eu vou colocar olho mesmo, tá? Eu gosto, então eu vou colocar bastantinho. Feito isso, a gente vai colocar também o amido de milho. Então, nós vamos colocar esse amido para quê? A maçã, a hora que ela cozinha, ela vai soltar um pouquinho de água. Então, esse amido vai ajudar a segurar essa umidade da maçã, tá? Então, eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa ou 20 gramas, tá? Então, vou adicionar aqui, colocado tudo aqui dentro, a gente vem misturando, tá? Vai mexendo, vai, ó, misturando. Tem que misturar super bem, tá, gente? Lembra de misturar bem para esse amido envolver toda essa maçã, esse açúcar. E vai fazendo aqui, ó, devagarzinho, com jeitinho, para não se quebrar essa maçã. Misturou bem, a gente já pode reservar e agora vamos dar continuidade na nossa massa. Agora nós vamos trabalhar a nossa massa. Vamos retirar ela aqui do pacotinho. Vou colocar ela aqui em um tapetinho de silicone, tá? Mas se você quiser, você pode colocar num granito, onde você tiver. Eu gosto muito de trabalhar com esse tapetinho aqui, tá? Minha mesa é de madeira, então me ajuda muito. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai separar essa massa em 2 partes. Uma parte vai ser para decoração e a outra parte realmente vai ser para torta, tá? Então, eu vou separar aqui uma parte. Separar a olho, tá, gente? Aqui uma parte. Mais ou menos essa quantidade aqui. Se vocês quiserem, eu posso pesar e daí já deixo a quantidade aqui para vocês de quanto eu tô utilizando. Minha balancinha de toda hora. Gente, balança é tudo de bom, então eu sempre aconselho vocês a usarem uma balança porque auxilia muito aqui na hora de você for fazer alguma preparação. Que eu vou separar, ó, 250 gramas para a parte de cima e o restante vai ser para torta. Para torta, eu separei essa forma, vou deixar lá na descrição o tamanho dela. Lembrando que, ó, é com fundo removível. Ah, Yara, eu não tenho forma com fundo removível. Gente, não tem problema, você consegue fazer em outra forma, mas lembrando que vai ficar um pouco mais difícil para você desenformar ou você nem vai conseguir. Mas dá para fazer também a torta, tá? Essa parte separadinha eu vou deixar aqui, ó, do lado, dentro desse saquinho. E o restante, o que a gente vai fazer? Vai abrir essa massa. Aí aqui é o seguinte, eu vou precisar de um rolo. Se você não tiver um rolo, você pode utilizar também uma garrafa, que também dá certo para você abrir. Só lembra de lavar ela bem, higienizar, que dá certo. Vou utilizar também um saquinho de colocar alimento, gente, auxilia muito. Vou colocar ele aqui, ó, por cima. E aqui a gente vem com o rolo abrindo essa massa, tá? Vai abrindo, vai esticando. Ó, é bem facinho. Então, ajuda muito esse plástico, ó, porque daí não fica grudando, colando no rolo.
Então, você vai abrindo aqui de forma redonda, se você conseguir, ou abre do jeito que você abrir, que também dá certo. Ó, aqui a gente vai esticando. E aqui a gente precisa de uma massa razoavelmente fina, nem muito grossa, nem muito fina. Então, na medida certa. A massa já tá aberta e o que a gente vai fazer? Vou pegar um pouquinho da farinha de trigo, vou polvilhar aqui por cima, ó, dar uma espalhadinha aqui, ó. Espalha bem, tá? Vocês já vão entender o porquê. Dá uma boa espalhada e o que a gente vai fazer com o próprio rolo? A gente vai vir enrolando essa massa aqui nele mesmo, tá? Então, você vai pegar com cuidado, vai enrolandinho essa massa, ó. Enrola, enrola, enrola. Ó, ela já vai desgrudandinho daqui. E agora a gente já vem colocando aqui por cima da forma, tá? Aí, fica bem mais fácil assim, né, gente? E o que a gente vai fazer? Vai encaixar essa massa bem certinho aqui dentro. Tá? Tem alguns lugares que ficaram um pouquinho fora, mas a gente já ajeita. Mas isso facilita aqui pra gente fazer a nossa torta, mais agilidade, mais rápido, ó. Deixa eu só encaixar bem essa massa aqui, tá? É importante encaixar super bem aqui no fundo essa massa, tá? Pra não ficar nenhum ar aqui dentro. Então, ó, dá pra você vir com o dedo, dar uma apertadinha aqui, ó, pra não ficar nenhuma parte com ar. Aí, aqui a gente vai fazer o seguinte, com o auxílio de uma faca, eu vou tirar essas rebarbas e vou colocar onde tá faltando. Já peguei uma faquinha, ó, vou vir cortandinho aqui essa rebarbinha. Tá vendo? Toda essa rebarba. Aí a gente pega um pedacinho aqui, ó, dessa massa e vai encaixando aqui no restante. Bem facinho de fazer. Massa já tá colocada na forma. Sobrou esse restante aqui de massa, então eu já vou deixar separadinho para trancinho. E agora é o seguinte, nós vamos trabalhar com o restante da massa, vamos abrir e fazer as tirinhas. Aqui eu já polvilhei um pouquinho de farinha de trigo, tá? Para não grudar. E aqui eu vou já tirar essa massinha daqui. Tirei, vou colocar de volta esse plástico que eu tava utilizando. E o que a gente vai fazer? Vai abrir aqui essa massa, tá? Eu vou abrir ela. E aqui eu sempre aconselho vocês abrirem essa massa aqui maior do que a forma, tá? Para você poder fazer as tirinhas aí com segurança e encaixar super bem. Aqui foi aberto, agora a gente vai começar a cortar. Então, eu vou cortar 10 tiras, tá? Daí aqui, ó, você só vem passando aqui, ó. Bem fácil, eu tô utilizando esse cortador aqui, ó, de pizza. Ajuda muito. A gente vem despejando essa massazinha aqui, ó. É que você vai colocando aí com paciência, gente, que bolo pesado. Muita maçã, né? Ó, vai pondo aqui, encaixando. Vai dando umas apertadinhas para entrar toda essa maçã aqui dentro. E esse caldinho aqui, ó, não tem problema que venha, tá? É o açúcar que derreteu e tá com amido. A hora que assar, ele vai absorver e vai ficar como se fosse um creminho. E aqui eu vou começar colocando a primeira tirinha, tá? Então, eu vou pegar ela, vou colocar aqui nesse cantinho. Vou pegar outra, tá? Aqui a gente vai colocar 5 tiras.
3. Quatro. Daí, eu vou pegar essa aqui da pontinha, que é menorzinha, para poder encaixar bem certinho. 5. Então, já encaixou aqui as 5 tirinhas, e o que a gente vai fazer? Vai abrir até metade, a primeira. Essa daqui, ó, a terceira. E essa daqui da ponta. Aí, a gente vai vir colocando outra tirinha aqui no meio, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Aí, a gente vem fechando. Fecha. E assim a gente vai fazendo com o restante da massa, tá? Você vai erguendo, vai fechando e vai colocando. Aí você vai colocando e vai encaixando, ó, e ela vai ficando trançadinha, vocês estão vendo? E assim a gente vai continuar com o restante dessa massa e dessas tirinhas. Agora, para fazer o acabamento, eu vou utilizar uma faquinha. Então, aqui, toda essa parte que sobrou, você pode vir, ó, cortando e acabando diretamente aqui na torta, ó. Você viu, ó, já vai se encaixando aqui perfeitamente. Vai cortandinho aqui, ó. E aqui onde você cortou, você pode dar uma apertadinha, tá? Com uma colher ou com a própria fraca. Com a própria faca, tá, gente? Pra encaixar super bem e ela não desgrudar a hora que assar, tá? Agora é só levar a torta pra assar em 180 graus até ela ficar bem douradinha. Torta pronta, e para deixar ela ainda mais bonita e brilhosa, a gente vai utilizar uma gema. Aqui eu coloco sempre um pouquinho de água junto com essa gema e eu misturo com o próprio pincelzinho, tá? Então é interessante você ter um pincel para fazer esse processo, tá? Então, ó, misturou bem essa água com essa gema, a gente já pode vir passando por cima da nossa torta. E aqui é o seguinte, com ela ainda quente a gente passa, tá? Então, a torta ainda tá bem quente, a gente já começa, ó, a passar essa gema. Por que que tem que ser quente? Porque no momento que a gente já vai passando, já vai secando essa gema, tá? Então, não vai ficar com gosto, não fica com nada, tá? Ela vai ficar bem bonita, brilhosa e gostosa, né? Claro, né? Gema passada. Agora é só a gente esperar essa torta esfriar para poder desenformar. Torta pronta, já desenformei e agora a gente vai provar ela. Mas antes, dá uma olhadinha. Olha aqui a cremosidade que ficou esse açúcar aqui envolvido nessa maçã. A casquinha bem crocantinha, fininha. Olha, bem douradinha. E vamos provar. Se você está procurando uma torta gostosa e fácil, essa torta é para você. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Já aproveita para comentar, dá o hype para o nosso vídeo ter mais divulgação. Obrigada pela companhia, um grande abraço doce e a gente se vê no próximo vídeo. Mas não esquece de ativar o sininho porque toda semana a gente tem novidades.